há muito, muito tempo, quando a humanidade nasceu, a hierarquia da sociedade era determinada pela força. O homem mais forte, o homem que melhor lutava, estaria no topo da hierarquia. Mas isso foi há muito, muito tempo. Hoje em dia, não é a força que conta, não são as pessoas mais fortes num grupo que vão ser seguidas, que vão ter a maior influência, mas sim aquelas que comunicam melhor. Os melhores comunicadores são as pessoas que estão no topo da hierarquia. São essas que os outros vão seguir. Seguindo esta premissa e como eu quero que os telespectadores se tornem nos melhores comunicadores do mundo, eu vou dar, baseado neste livro, 4 estratégias para uma comunicação efetiva. Então, as 4 estratégias para uma comunicação de excelência são a consciência empática, a escuta empática, o discurso empático e o diálogo empático. São estas as 4 estratégias que vamos falar neste vídeo. Antes de passar a explicar cada uma destas estratégias, é importante notar que todas elas têm a palavra empático. É a palavra empatia. E a empatia, segundo o dicionário online, é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria. Outra definição do dicionário é aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. Então, para compreendermos melhor o conceito de empatia, o autor começa o capítulo com uma frase de Henry Thoreau. Poderia existir um milagre maior do que olharmos pelos olhos uns dos outros por um instante? É esta a frase com que o autor começa o capítulo. Basicamente, aquilo que isto quer dizer é que se tivermos o hábito de nos colocarmos no lugar do outro, tentar compreender a forma como ele compreende o mundo, ganhamos uma maior capacidade de compreender os outros e de nos compreendermos a nós próprios. Bom, vamos então às 4 chaves. E vamos começar pela consciência empática. O primeiro passo para uma comunicação efetiva é reconhecermos o nosso próprio valor. Muitas vezes a nossa comunicação fraqueja por nós estarmos inseguros, por não transmitirmos a devida confiança. Quem é que nunca conheceu aquela pessoa que está a conversar connosco e está-se a gabar, faz e acontece, e faz, e vai. Quando alguém tem que se gabar muito durante uma conversa é porque provavelmente não acredita assim tanto no seu valor, então faz uma compensação. O outro lado da moeda é uma pessoa extremamente insegura, mas que em vez de fazer a compensação, simplesmente mostra-se insegura. Uma pessoa num palco, uma pessoa muito pouco confiante num palco ou num vídeo, dá pena. O autor dá também o exemplo de quando vamos no avião e, por exemplo, caem as máscaras, a primeira coisa que os pilotos dizem é que nós temos que pôr a máscara em nós primeiro e depois é que podemos pôr na pessoa que está ao nosso lado e que precisa de nós. Aquilo demora 30 segundos até nós desmaiarmos e se não metermos a máscara em nós não vamos conseguir meter no outro a tempo. Isto é uma ótima metáfora para se eu não me valorizar eu também não vou conseguir passar uma imagem, uma comunicação de valor e não vou conseguir também valorizar a pessoa que eu tenho à minha frente com quem estou a comunicar. 3 práticas para desenvolver uma consciência empática. A meditação é uma boa forma de ganhar um bocadinho mais de autoestima. Ler livros de desenvolvimento pessoal ou outro tipo de livros que nos vão dar conhecimento e quando nós sentimos que temos mais conhecimento também temos mais confiança em nós próprios. E por fim, em terceiro, workshops, cursos, qualquer coisa de desenvolvimento pessoal também que nos ajude a ter um bocadinho mais confiança naquilo que nós somos. Passamos agora para a escuta empática e esta é provavelmente a minha dica preferida. Pensem um bocadinho na última conversa que tiveram com alguém. Muitas vezes nós estamos a conversar com alguém e não estamos de facto a ouvi-los. Estamos a discutir, mas estamos a ouvir só para responder. Das duas uma, ou estamos a ouvir que é para responder logo e já estamos a criar o argumento na nossa cabeça, ou estamos só à espera, nem sequer estamos a ouvir, já temos o argumento formulado e estamos só à espera que o outro acabe de falar para ser a nossa vez. Carl Rogers, um psicólogo americano, desenvolveu uma forma interessante de praticar esta empatia e esta escuta ativa. Basicamente o que ele dizia é, numa discussão de casal, uma pessoa só podia falar quando dissesse à outra aquilo que ela disse e esta ficasse satisfeita com isso. Basicamente o exercício é o seguinte, eu vou dar um exemplo de um casal. O casal está a discutir e o homem só pode dar o seu argumento quando transmitir à mulher o argumento que ela acabou de dar de uma forma que ela fique satisfeita com a forma como este entendeu o argumento. É importantíssimo calar a nossa mente e focar-nos mesmo no que estamos a ouvir. Isto é uma coisa que me acontece imenso nas entrevistas. É algo que eu tenho vindo a tentar melhorar ao máximo, porque muitas vezes estou a conversar com a pessoa e a pessoa está a falar
e eu já estou aqui meio preocupado com a próxima pergunta. Estou a dar voltas na minha mente e não estou a ouvir como deve ser. Não estou a fazer uma escuta empática, nem uma escuta ativa como deve ser. Além disso, a escuta é uma ótima forma de comunicação porque toda a gente gosta de ser ouvido. Formas que nós podemos transmitir que estamos de facto a ouvir. Podemos fazer encorajadores mínimos, é o nome que se dá a estes pequenos gestos, a estas pequenas coisas que nós podemos fazer, tais como abanar a cabeça, dizer este sim, estou a perceber. Ou seja, isto que acaba por parecer um pouco mecânico, depois torna-se até uma coisa muito natural, que é uma forma de transmitir à outra pessoa, não só que estamos a ouvir, mas que estamos a compreender aquilo que está a ser dito. Estamos a participar na fluência da conversa, na fluidez da conversa. Por fim, também para a escuta ativa, evitar interrupções, deixar a outra pessoa falar até ao fim. Escutar, sem interromper. É algo que eu também tenho vindo a trabalhar muito nas entrevistas. As primeiras nisto foram um fiasco, eu interrompia a toda a hora. Mas agora já tenho muito mais cuidado com isso. A terceira chave é o discurso empático. O primeiro passo para um discurso empático é organizar bem as ideias na nossa cabeça. O que é que eu realmente quero dizer? Como é que eu posso dizer o que quero dizer de uma forma que o outro receba de forma aberta? A programação neurolinguística diz-nos que a comunicação é o resultado da resposta que se obtém. Ou seja, se eu tentei transmitir alguma coisa e a resposta que eu recebi do outro lado não foi a que eu queria, provavelmente eu não me expressei da melhor forma. Esta premissa, esta ideia é muito útil porque nos põe do lado da responsabilidade, responsabiliza-nos. Se eu estiver aqui agora a fazer este vídeo sobre como me comunicar melhor e a pessoa que está a ver chega ao fim e não percebeu nada, é porque provavelmente eu é que não passei a mensagem da forma mais clara possível. Então, quando comunicamos com alguém, principalmente se a conversa for algo realmente importante, nós não nos podemos dar ao luxo de não saber o que é que estamos a tentar transmitir, porque uma mensagem mal passada pode deixar a pessoa defensiva ou pode fazer com que a pessoa faça um contra-ataque. E vamos dar o exemplo de vendas. Em vendas, se a pessoa fica na defensiva, a venda está perdida. Numa apresentação, se o público não entende bem a mensagem, o tempo está perdido. A primeira impressão também está perdida. E num relacionamento, se a mensagem não passa como deve ser, muitas vezes pode levar à ruptura. Então é isto que é importante no saber aquilo que eu realmente quero dizer. Estar claro, ter claro na minha cabeça a mensagem que eu quero transmitir. Além de eu saber exatamente aquilo que eu quero transmitir, eu tenho que ter cuidado com a forma como o faço. E o autor dá alguns exemplos, mas basicamente a ideia é sempre, para não deixar a pessoa que nos está a ouvir na defensiva, a ideia é sempre trocar a palavra tu por a palavra eu. Alguns exemplos são: tu nunca me ouves. Isto é um ataque. Mas podemos substituir isto por: eu não sinto que tu me estejas a ouvir. Parece uma coisa tão simples e até bastante banal, mas a verdade é que isto, numa comunicação, faz a diferença para se a pessoa fica defensiva ou se está um bocadinho mais receptiva àquilo que nós estamos a dizer. Usar o eu em vez do tu deixa de ser uma acusação e torna aquilo quase como num pedido. Então é muito mais suave. O último ponto que o autor indica no discurso empático é agradecer à pessoa que temos à frente pelo gesto, pela atitude de nos ter ouvido. Reconhecer e mostrar gratidão por a outra pessoa nos prestar atenção. Outra vez, isto serve para vendas, relacionamentos, apresentações, o que seja, qualquer tipo de comunicação. Antes de fechar o tópico do discurso empático, deixo um ponto de reflexão. A próxima vez que forem ter uma conversa importante, uns 30 segundos antes, reflitam: ok, que mensagem é que eu realmente quero passar e como é que eu posso passá-la da melhor forma para que o outro entenda. Fazer esta pequena reflexão vai deixar-nos muito mais claros de como passar a mensagem e, além disso, quando nós estivermos de facto na conversa, vai ser muito mais fácil guiá-la para o nosso objetivo. Por fim, a quarta chave para uma comunicação de excelência é ter um diálogo empático. E este difere um pouco do discurso empático no sentido em que o discurso se foca naquilo que uma pessoa está a dizer. O diálogo empático foca-se na troca de ideias entre duas pessoas. E esta quarta chave é a mais simples e a mais complexa, porque é apenas uma junção da escuta ativa e do discurso ativo. Eu tenho de escutar bem o outro para compreender realmente aquilo que ele me está a tentar transmitir e tenho que estar claro na minha cabeça do que é que eu quero transmitir para que o outro me compreenda da melhor forma. Além disso, o autor dá-nos neste capítulo uma técnica espetacular, a técnica dos 3 A's. Admirar, aplaudir, apreciar. Isto é uma técnica simples para reconhecer o valor do outro.
toda a gente gosta de ser elogiado. Toda a gente gosta de ser elogiada, reconhecida, apreciada. Isto não só faz o outro sentir-se bem, como também o deixa mais receptivo à nossa comunicação. Isto funciona um bocadinho como dar gasto à setora por ter boa nota. Se calhar não é assim tão ético, mas a verdade é que a setora sente-se bem e o resultado é incrível. Importante, é bom que a apreciação seja genuína. Quem já foi, por exemplo, a um concerto em que o artista diz vocês são o melhor público do mundo, sabe duas coisas. Primeiro, sabe que o artista diz isso a todos os públicos. Segundo, sabe que, mesmo tendo a noção de que ele diz isso a todos, quando ele o diz, isso nos motiva para continuarmos a motivá-lo, porque faz-nos sentir bem. Ainda que isto pareça tudo uma estratégia de manipulação, o objetivo é encontrar mesmo algo que genuinamente nós apreciemos no outro. E dizer-lhe, isto é bom para ele que se sente apreciado, é bom para nós que nos tornamos uma boa companhia e é bom para o diálogo que abre mais possibilidades. Win, win, win. Recapitulando, como é que as pessoas bem-sucedidas se tornam bem-sucedidas? Tornam-se ótimos comunicadores. Como é que podemos então melhorar a comunicação? 4 estratégias incríveis. Consciência empática, reconhecer o nosso valor e transmitir confiança. Escuta empática, ouvir o outro realmente para o compreender. Mostrar que o estamos a ouvir e não interromper. Discurso empático, saber realmente que mensagem é que queremos passar para que o outro o receba com facilidade. E diálogo empático, ouvir atentamente, falar claramente, apreciar a pessoa que temos à nossa frente. Obrigado por me ouvirem, vocês são o melhor público do mundo. Espero mesmo que este vídeo tenha sido útil e contribua para o vosso sucesso. Um abraço.